Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós estaremos estudando sobre SSH. Nesta aula nós estaremos vendo o que é SSH, como ele funciona e como fazer a instalação e a configuração dos serviços de SSH no Ubuntu Server. Eu sou o professor Adeilson Cardoso e esta é mais uma aula sobre configurações de serviços em servidores Linux. Venham comigo! Bom, pessoal, o que é o SSH? SSH é conhecido como Secure Shell, este é o nome definido para este protocolo, e ele é um protocolo de segurança utilizado para fazer a comunicação entre um cliente e um servidor. Na imagem, nós podemos observar que nós temos um serviço de SSH cliente configurado em um notebook e temos do outro lado da imagem um serviço de SSH Server configurado em um servidor. Então, o que é o SSH? O SSH ele é um protocolo que foi desenvolvido com o objetivo de tornar seguro a comunicação entre o cliente e o servidor. Ainda analisando essa imagem, nós podemos observar que há um canal de comunicação entre o cliente e o servidor, e é exatamente essa a função desenvolvida pelo servidor de SSH. O servidor de SSH ele cria um canal criptografado onde as mensagens serão transmitidas entre as partes, ou seja, vai sair do cliente para o servidor e do servidor para o cliente de maneira criptografada. O protocolo utiliza ainda a porta 22 como porta padrão no seu processo de comunicação. Como funciona o SSH? Pessoal, o SSH ele cria um canal de comunicação seguro entre o cliente e o servidor, e esse canal ele é encriptado, ou seja, é um canal criptografado onde todas as mensagens que estarão trafegando naquele canal elas estarão utilizando algum tipo de criptografia. Neste exemplo mostrado pela imagem, o cliente manda uma mensagem hello para o servidor e essa mensagem no caminho no canal de comunicação ela é encriptada. E é por isso que você visualiza ela aqui com caracteres embaralhados. E assim que ela chega ao destino, o servidor de destino ele consegue fazer a leitura de acordo com a chave criptográfica que está presente ali no meio da comunicação entre os dois clientes, né? Entre o cliente e o servidor. Então, pessoal, como instalar o servidor de SSH e como instalar o cliente de SSH? Na imagem anterior nós vimos que existe o cliente e existe o servidor de SSH, tanto o cliente quanto o servidor. E para isso é necessário nós instalarmos, dependendo da sua funcionalidade, o servidor ou o cliente, ou ambos. Neste caso, a gente vai para instalarmos o servidor de SSH, você vai utilizar o comando sudo apt install open SSH server. Para instalarmos o cliente de SSH, você vai utilizar o comando sudo apt install SSH e ele vai instalar o cliente de SSH. Todos os arquivos de configuração referente ao SSH ele fica no diretório /etc/ssh. E o arquivo que nós vamos definir as configurações, como alteração de porta, quais os usuários podem ou não se conectar através do SSH, ele é possível ser definido no arquivo sshd_config, que fica dentro do diretório SSH, que por sua vez está dentro do diretório etc do seu sistema operacional Linux, Ubuntu, Ubuntu Server, Debian e derivados. Beleza? Então vamos passar para a próxima parte, que é a parte prática. A gente vai abrir aqui o terminal e vamos fazer a instalação e a configuração desses serviços. Vamos lá. Bom pessoal, agora aqui no sistema, já logado no seu servidor, você vai digitar o comando sudo apt install OpenSSH-server. Este comando ele é utilizado para executarmos a instalação do SSH servidor. O sudo digitado anteriormente é para poder nos dar autoridade de
usuário administrador e assim podemos fazer alteração no sistema. Então pressionamos Enter, ele vai pedir a sua senha, você digita a sua senha, ele vai começar a fazer a leitura. Na sequência ele pergunta se você realmente deseja fazer a instalação do pacote. Ele fala que vai ser necessário instalar 734 KB. Depois de instalado vai consumir 6,121 KB. Você pressiona Y aí e faz a instalação. Esse processo ele é bem rápido. A gente vem aqui, já está fazendo a instalação, já está fazendo as configurações do serviço. E logo a gente vai poder fazer a instalação também, a demonstração de instalação do cliente. Pronto, a instalação da versão servidor já foi instalada. Pessoal, é importante destacar que uma vez que eu instalo o servidor, eu já consigo acessar a partir de uma outra máquina que tem o cliente. Eu consigo acessar o meu servidor e também consigo acessar do meu servidor um outro servidor ou um outro computador que tem o cliente instalado. Eu vou demonstrar o processo de instalação aqui no servidor, o processo de instalação do cliente, para que tenhamos conhecimento como funciona. Para isso você vai precisar digitar o mesmo comando anteriormente. No entanto, ao invés de você digitar OpenSSH-server, você vai digitar apenas o SSH, sudo apt install SSH. Ele vai fazer a leitura e vai lhe mostrar o processo de instalação. Neste caso ele só fez uma pequena atualização, porque quando eu instalo o servidor, ele já instala o cliente na máquina também. Então, se de repente eu quisesse utilizar apenas o cliente, então eu iria executar apenas este comando que eu acabei de finalizar, acabei de realizar. Beleza? Então agora a gente vai acessar o diretório de armazenamento do SSH para a gente poder visualizar os arquivos de configuração. Pessoal, para acessarmos o diretório onde fica armazenados os arquivos de configurações do SSH, você vai digitar o comando cd espaço /etc /ssh. Você digita em seguida ls, você vai visualizar todos os arquivos que foram instalados durante o processo de instalação do SSH Server. O arquivo que nos interessa para fazermos a configuração do SSH neste momento é o arquivo sshd_config, conforme nós apresentamos no slide anteriormente. Então vamos acessar esse arquivo digitando nano, é o editor de texto da minha preferência. Você pode estar utilizando o VI ou outro editor de texto da sua preferência. Então você digita nano sshd_config e vamos abrir o arquivo de configuração do SSH. Pessoal, existem alguns pontos dentro deste arquivo que eu acho importante que você faça modificação. Dentre as configurações principais, eu recomendo você fazer a alteração da porta padrão de acesso. O SSH ele utiliza por padrão a porta 22. Essa porta ele é conhecida por todas as pessoas que utilizam o serviço de tecnologia, especialmente o SSH, para fazerem acesso remoto. Então, uma vez que você modifica, você incrementa um pouco mais de segurança ao seu sistema, considerando que as pessoas externas não conhecerão a porta que dá acesso ao seu servidor. Então, você pode estar utilizando uma outra porta aí. É importante você colocar uma porta aí acima de 1024, considerando que as primeiras 1024 portas elas são utilizadas por serviços específicos e essenciais, como o servidor de e-mail, servidor de arquivo e servidor HTTPS, etc. Né? Vários serviços que nós utilizamos com portas menores. Então, o primeiro ponto é você alterar a porta 22. Um outro ponto importante, pessoal, é vocês definirem aqui em Listening Address os endereços IPs que terão acesso ao seu servidor. Então, você pode estar colocando aqui a lista de endereço IP
que terá acesso ao seu servidor. Você, por exemplo, se você tem um IP público na sua residência, se você tem acesso a um IP público, você pode estar configurando ele aqui, ou então você pode configurar um IP local dentro da sua rede local, e da sua residência você acessa esse computador local, e desse computador local você acessa o seu servidor utilizando o SSH. Então você pode colocar, neste caso aqui, um endereço. Essa é uma das técnicas que eu utilizava quando eu estava atuando na infraestrutura de redes. Então você acessa a sua rede local dentro da estrutura do seu servidor, dentro da estrutura da sua rede onde o seu servidor está. Então a partir da rede local você faz acesso ao seu servidor. Um outro ponto importante que você pode estar também fazendo modificações é aqui em Login Grace Time, onde você pode especificar o tempo em que o sistema vai ficar aguardando até que o usuário digite sua senha. Por padrão aqui ele está a 2 minutos. Então se você faz a solicitação de conexão e não digita logo sua senha, você pode também alterar esse período aí para segundos ou para 1 minuto. Isso vai ficar ao seu critério, beleza? Pessoal, para finalizarmos a aula e verificarmos se os serviços foram instalados e configurados corretamente, vamos agora fazer um teste de acesso ao nosso servidor SSH. Então a gente vai estar utilizando um cliente do Windows. Vamos sair aqui dessa tela de configuração do SSH. Vamos abrir um cliente de configuração do Windows. Esse cliente de configuração, pessoal, é um software conhecido como PUT. Aqui nós iremos digitar o endereço IP do nosso servidor. Vamos, para isso, verificar qual é o endereço IP utilizando o comando IPA. Ao digitar o comando IPA, nós verificamos que o endereço IP do nosso servidor é 192.168.11.14/24. /24 é a máscara de rede que está utilizando no nosso endereçamento IP. Então nós temos que digitar aqui o endereço IP do nosso servidor, 192.168.11.114. Colocar a porta, nós não alteramos a porta, deixamos a porta 22 como padrão e vamos clicar em abrir. Ele vai nos apresentar uma janela perguntando se nós queremos adicionar a chave de criptografia entre o cliente do Windows e o servidor do Linux. Nós vamos clicar em sim e ele vai abrir aqui a nossa janela para acesso. Então ele está dizendo para mim digitar o meu login. Então eu vou colocar o meu usuário, Adeilson. Quando eu coloquei o usuário Adeilson, ele já entra com o comando que nós utilizamos para fazer o acesso via SSH. O mesmo comando que utilizamos no Linux. A diferença é que no Linux nós colocamos o SSH antes do nome do usuário e digitamos SSH, espaço, o nome de usuário, arroba, o endereço do servidor, pressionamos Enter e ele vai solicitar a senha. Nesse caso ele está pedindo a senha, digitamos a nossa senha e aguardamos o resultado. Então pessoal, aqui nós observamos que já estamos acessando, deixa eu só aumentar aqui a tela para ficar mais fácil a visualização. Aqui nós estamos utilizando um cliente do Windows, o PUT, para acessar o nosso servidor. Então a partir daqui a gente pode fazer todas as configurações necessárias em nosso servidor Linux. Então vamos acessar aquele mesmo diretório /etc /ssh ls. Vamos estar aqui utilizando o cliente do Windows e visualizando todos os arquivos que nós visualizamos anteriormente, acessando diretamente o nosso servidor. Beleza? Para fechar essa conexão, basta você digitar exit aqui no comando e ele vai fechar automaticamente. E nesse caso nós já retornamos para o nosso servidor Ubuntu e eu vou digitar exit aqui também e nós já estaremos fazendo logoff no sistema. Beleza? Pessoal, este era o vídeo que tínhamos para falar hoje sobre o que é SSH, como ele funciona, o processo de instalação do SSH, tanto o servidor quanto o cliente, e apresentar para vocês o arquivo de configuração do SSH. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.